Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo aqui simples, só com a tela do celular, para explicar algo muito importante para vocês. Dentro dessa semana ou da outra, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo mais caprichado, com mais textos, contextualizando melhor esse tema. Eu quero adiantar o assunto para vocês, para mostrar que muitas coisas que eu falei em vídeos passados, elas estão na Bíblia, embora eu não tenha lido os textos, eu tenha citado para vocês. Eu não sei se vocês foram buscar, mas isso é de suma importância para você entender as cartas de Paulo. Por muitas pessoas insistirem em abandonar essas questões, cria-se doutrinas de homens. Mas essas questões, irmãos, estão dentro das cartas de Paulo. Então, é preciso entender. É difícil de entender, sim, é difícil da gente meditar, mas pensa numa coisa. Se você crê no que está escrito o que eu vou falar. Pode ser estranho para você que vai estar ouvindo ou para as pessoas que não concordam com o que eu falo, mas está escrito. Não precisa de muitas interpretações ou não precisa de teologia para isso. Apenas está escrito. Apenas creia. É claro que precisa de alguém que explique melhor. Eu vou explicar aqui para vocês um só texto para iniciar o assunto. Um só texto, eu digo, dentro de Atos dos Apóstolos, o que eu vou falar aqui para vocês em relação aos gentios e à circuncisão dos gentios, que diz respeito a Efraim, ou seja, a casa de Israel, isso está escrito e está dentro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, eu já falei para vocês que se encontra em Atos 14, 15, 16, 17, 18, e tem traços disso em Atos 19, 20 e até 21, porque a partir dali vocês sabem que Paulo ele é preso. Então, o que acontece? Eu separei aqui só Atos 14, porque eu estou gravando só com a tela do celular e eu quero fazer um vídeo mais curto, mas presta atenção porque isso é muito importante. Eu vou ler Atos 14, do 1 ao 7, e vou provar para vocês que haviam gentios circuncidados dentro das sinagogas, guardando a lei de Moisés, e isso foi se multiplicando cada vez mais. Eu vou ler os textos e depois eu vou explicar para vocês. Eu não vou ler Atos 15, 16, 17, 18, porque eu estou gravando só com a tela do celular, tá bom? Presta atenção aqui na tela agora. Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Eu vou assinalando aqui para vocês. É um vídeo que vocês têm que olhar para a tela do celular e deixar a tela do celular cheia, que fica melhor. E falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão, tanto de judeus como de gentios. Aqui já começa a pergunta. O que os gentios estão fazendo dentro das sinagogas judaicas? Eu não posso afirmar que todos os gentios que estavam lá dentro estavam circuncidados, mas ninguém pode afirmar que todos os gentios que estavam ali dentro não estavam circuncidados. Acontece que Moisés estava sendo pregado em muitas sinagogas judaicas espalhadas pelo mundo todo e os judeus queriam convencer os gentios a entrarem para o judaísmo. Eles entendiam sim que os gentios poderiam entrar, fazer parte do Deus de Israel, entrar na aliança, porém se circuncidasse. E eles tinham lá os seus mestres, os escribas, os fariseus, os saduceus. Tinha ali, várias doutrinas, eles tinham concordância em alguns pontos, discordância em outros, mas era isso que estava acontecendo. E aqui nós já estamos no tempo do Novo Testamento. E aí o que vai acontecer? Presta atenção aqui. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Aí os judeus agora, eles começaram a incitar os ânimos, ou seja, começaram já a contrariar as pregações de Paulo. Por isso que Paulo escreve várias cartas se defendendo o evangelho, fazendo perguntas, se antecipando em questões que os judeus iriam perguntar, iriam torcer os ensinos de Paulo. Lembra das leituras que eu fiz para vocês sobre Romanos 9, Gálatas? Então, aqui já começa essa polêmica. E os gentios, quando eles ouviam Paulo falar da palavra de Deus, eles agora enxergavam Cristo. Lembra do vídeo anterior? Eu vou deixar para vocês o link na descrição
do vídeo anterior, onde eu falei de circuncisão, de antiga aliança, de nova aliança. Foi um podcast, tem parte 1 e parte 2, se tem a ver com esse vídeo aqui. Então, quando Jesus era pregado, o véu da antiga aliança era removido e eles passavam a crer no Senhor e tinham liberdade por causa do Espírito. Só que os judeus ficavam enciumados e com raiva e com ira e querendo matar Paulo. E esse ciúme foi colocado pelo próprio Deus para ele cumprir uma profecia que ele tinha falado lá no tempo de Moisés, escrito no livro da lei, que ele iria provocar os judeus com um povo que não era povo, com nação louca. Eu vos provocarei a ira, diz o Senhor. E Paulo se propõe a explicar esse mistério dentro de Romanos 9, 10 e 11. Ele entra dentro do assunto mesmo, dentro de Romanos 10. Então, é uma profecia, irmãos. É os ciúmes que Deus está colocando nos judeus quando Deus começa a chamar os gentios e ainda falando para eles que eles não precisam se circuncidar ou passar pela antiga aliança para eles fazerem parte de uma aliança eterna e do Deus de Israel. Ou seja, como os judeus eram atrasados na Torá, eram guardiões da Torá, mas eram atrasados, eles não entendiam e ficavam enciumados e começavam a perseguir a todos. Isso é o que estava acontecendo. Então, em Atos 14, nós já vemos isso. Esse evento de Paulo entrar na sinagoga e lá ter uma multidão não só de judeus, mas de gentios, e os gentios passarem a crer e os judeus ficarem enciumados e colocar os apóstolos, colocar o povo contra os apóstolos e contrariar Paulo e começar a perseguir os gentios ou os judeus que acreditarem nisso, está em Atos 15, 16, 17, 18. E depois isso vai aparecer nas cartas de Paulo. Gálatas foi a igreja mais atacada com esse problema. Por isso que muitas pessoas não entendem Romanos 9, porque não entendem esses pontos aqui. Então, é fato, gentios estavam nas sinagogas e estavam circuncidados. E eu vou provar por alguns textos o problema que isso ia dar, porque gentios estavam circuncidados. E eu vou explicar aqui resumidamente, é claro. Tem muitos textos dentro das cartas de Paulo para mostrar para a gente esse conflito, mas eu separei só alguns. Aí, você vai ver isso em Atos 15, 16, 17, 18, como eu disse, e essas questões começaram a aparecer aqui, ó, no mistério que nós podemos entender perfeitamente, que é o mistério das duas casas de Israel. Vamos para Atos, capítulo 8. Aí a gente pode ler do 1 ao 8. Presta atenção. E Saulo consentia na sua morte. Aqui é Saulo, hein? Aqui é Saulo, não é Paulo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões presta atenção aqui, Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Olha só, Saulo perseguindo a igreja, e ele no futuro iria ser o homem que agora iria enfrentar perseguições por causa desses samaritanos aqui que iriam começar a crer. Olha que lindo esse mistério. Vou levar aqui para o topo, para a gente continuar a leitura. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Dispersos por causa de Estevão. Vocês sabem que Estevão impactou a vida de Paulo, né? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Para quem? Samaritanos. Vocês sabem quem são os samaritanos? Samaritanos não tem a ver com Efraim? Isaías capítulo 7. Efraim era a casa de Israel. Ou seja, aqui nós estamos vendo gentios que fazem parte da casa de Israel. Não são gentios como nós. Nós não fazemos parte literal da casa de Israel. Mas aqui no tempo de Paulo havia muitos gentios da dispersão, de fato, da casa de Israel, que foram dispersos entre as nações, se misturaram com os pagãos e viraram povos. Nós já é um evento muito distante daqui. Não somos
os samaritanos, mas aqui a palavra trata sim dos samaritanos e tem uma história dos samaritanos que você pode identificar isso na própria história. Ok? Mas sejam eles, sejam nós, fazemos parte da casa de Israel. Verso 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos... Deixa eu ver, a gente lê até o verso 8? Eu acho que não precisa de ler até o verso 8, não. É até aqui, tá bom. E depois a gente dá um pulo no verso 14. Aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Até aqui. Presta atenção. Os samaritanos primeiro passavam a crer no Senhor Jesus. A casa de Israel agora retornando. E começou com os samaritanos. Depois eles passam a receber o Espírito Santo. Passo 2. Passo 1, crê no Senhor. Passo 2, recebem o Espírito Santo. Passo 3, eles vão entender que eles não precisam praticar as coisas de Moisés para serem salvos. Veja, irmãos, nessa altura aqui, nós estamos no capítulo 8. Agora presta atenção que é importantíssimo. No capítulo 8, os samaritanos vão estar crendo. E esses samaritanos, esses gentios, eles vão depois se espalharem pelo mundo. Mas vão ter aqueles gentios que vão estar nas sinagogas e que eles não acreditam em Jesus porque Jesus não era pregado. Está vendo os conflitos? Esses samaritanos aqui, com certeza, eles depois poderiam ser enganados, e muitos deles eu acredito que foram mesmo enganados pelos judeus que se transfiguravam em ministro de Cristo e falavam que acreditavam em Cristo, induzindo eles a se circuncidar e guardar a lei de Moisés para ser salvo mesmo crendo em Jesus. E aí vai entrar mais conflitos sobre Paulo. Paulo perseguia, agora ele vai ser perseguido. Agora é Paulo que vai explicar esses mistérios. Mas aqui, Pedro e João estão operando nesses homens, e mesmo Pedro, coluna da igreja, cheio do Espírito Santo, ainda não sabia o mistério das duas casas de Israel. A prova disso é que em Atos 9, Deus vai ter que dar uma visão para Pedro, aquela visão onde tem todo tipo de animal imundo num lençol de 4 pontas, e aí tem todo aquele evento que Jesus fala para Pedro, e resumindo tudo, no final das contas, Pedro entende que ele tinha que pregar o evangelho para os gentios, mas Deus precisou dar uma visão para Pedro. Paulo não precisou disso, Paulo entendeu pelas Escrituras. Pedro precisou de uma visão. E mesmo assim, a gente percebe que Pedro só foi conhecer firmemente esse mistério da reunião das duas casas de Israel e que os gentios não precisavam mais se circuncidar e guardar a lei de Moisés para serem salvos, depois que Pedro se encontrou com Paulo e que Pedro começou a ler as cartas de Paulo. Pedro mostra para a gente, na sua segunda carta, no capítulo 3, que ele leu todas as cartas de Paulo e reconhece que tinha pontos que Paulo falava da salvação e da vinda do Senhor, Jesus, que eram pontos difíceis de se entender, por causa da grande sabedoria que Deus deu para Paulo, e que indoutos torciam as cartas de Paulo junto com as demais escrituras, que seriam a lei, os profetas e os salmos, e torciam para a sua própria perdição. Então Pedro está aplicando uma defesa sobre Paulo, porque Pedro já conhecia os conflitos de Paulo. Torciam as cartas de Paulo, torciam as demais escrituras e torciam para a sua própria perdição. Incrível, né? Então veja que nós estamos em Atos capítulo 8, vai vir Atos capítulo 9, onde Pedro vai receber uma pequena luz para pregar para os gentios, e lá em Atos 15 esse conflito todo vai ser explicado. Nesse vídeo aqui eu estou resumindo. Então, entenderam como os samaritanos começaram a crer?
E aí, irmãos, se coloquem no lugar dos samaritanos, de João e de Pedro. Por um lado, os samaritanos receberam o Espírito Santo, mas eles não são como Pedro e João. Pedro e João têm muito mais entendimento do que os samaritanos. E mesmo Pedro não sabia que eles não tinham mais que se circuncidar. Esse evento iria ser esclarecido só lá em Atos 15, onde o próprio Pedro ia se levantar e dar um testemunho depois de Paulo, e Tiago ia vir confirmar tudo. Tem grande revelação lá em Atos 15 e a gente lê isso em um próximo evento. Agora, vamos para as cartas de Paulo e vamos entender um pouquinho mais esse mistério, porque é um grande mistério isso daqui. Parece que não, né? Mas isso daqui nos ajuda a entender os pontos difíceis da carta do apóstolo Paulo. Então, o próximo está em 1 Coríntios 7, do 17 ao 19. Vou ler o verso 17, prestem atenção. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? E ele está escrevendo para os gentios. Está vendo como tinham gentios que foram chamados por Deus estando circuncidados? Porém, eram muitos daqueles que estavam nas sinagogas, acreditavam em Moisés, não tinham nenhuma outra perspectiva, não tinham mais luz, mas depois passaram a crer no Senhor Jesus, mas estavam circuncidados. E olha o que Paulo fala para eles. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, que é no nosso caso, e no caso de muitos lá também, né, de muitos que não eram samaritanos e que foram chamados estando incircuncidados. Ou seja, chamado assim, presta atenção. Muitos foram chamados por Deus, no caso, para receber o Senhor Jesus, já circuncidados. Outros ainda não tinham tomado essa decisão de se circuncidar, de fazer parte do Deus de Israel, mas Deus chamou. Ou seja, tinham gentios circuncidados e gentios não circuncidados. Tinham gentios samaritanos circuncidados e gentios samaritanos não circuncidados. Tinha judeus circuncidados e judeus não circuncidados. Nós vemos isso lá em Atos 19 e 20, principalmente no capítulo 21. Lá você vê Paulo cuidando de milhares de judeus e tinham muitos que estavam ali entrando na aliança com o Senhor. Eram judeus que não faziam parte do Deus de Israel. Então está vendo todo esse mistério? Todo esse mistério é desconhecido por muitos. Então Paulo fala, foi alguém chamado, verso 18, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. E essa é a frase que muitos não entendiam. Por quê? Na lei estava escrito que todos que fazem parte de Abraão têm que se circuncidar. Na lei também estava escrito que até os gentios, para entrar em aliança com Deus, precisavam se circuncidar primeiro. Nisso os judeus estavam certos. Só que, lembra bem, eles usavam a Torá quando eles queriam, com textos isolados. Porque depois Deus vem falando, revelando os mistérios da Torá pelos profetas. Ou seja, dentro da Antiga Aliança e do período da Antiga Aliança, é óbvio que qualquer gentil que quisesse fazer parte de Israel e se tornar como natural do povo, precisava se circuncidar horas. Era tempo da Antiga Aliança. Então, o verso 19. Aí Paulo fala, a circuncisão em si não é nada. Aqui que os judeus ficavam irados com Paulo, falando que a circuncisão não é nada. Por isso que ele era chamado de apóstata de Moisés. Continuando por aqui. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aqui vem as perguntas, porque nós não podemos apenas ler, temos que perguntar e entender. É fácil de entender que um incircunciso não precisava se circuncidar. Isso não é tão difícil, é fácil. Porque se um gentil precisa se circuncidar para ser salvo, logo ele está anulando o sacrifício de Cristo. Se fosse antes de Cristo, tudo bem, era lei. Mas depois de Cristo, ele mesmo vem para estabelecer uma nova aliança. Então, já que vem Cristo sendo a realidade da Páscoa e de todas as festas e de toda a lei,
não faz sentido mais alguém se circuncidar para ser salvo. E isso os judeus não entendiam. Até mesmo quem acreditava no Senhor Jesus não entendia isso. Pedro não entendia. Ele passou a entender depois que entra a temporada de Paulo e seus cooperadores, que Deus joga mais luz dentro da igreja. Seja como for, os gentios não precisavam mais se circuncidar para serem salvos. Mas Paulo dá uma chamada aqui. Ele fala, quem foi chamado por Deus, já estando circuncidado, no caso já fazia parte da antiga aliança e tinha um contexto ali com o povo, Paulo fala, não desfaça a circuncisão. Agora, irmãos, vocês sabem o que é circuncisão, né? É cortar a pele do prepúcio, é fazer aquela feridinha ali no pênis, né, desligando ali aquela carne, e só isso não é circuncisão. Circuncisão isso é uma marca, é um selo. Logo em seguida você entra para praticar toda a lei. E Paulo está falando, agora não faça mais isso. Agora, tudo bem, e como é que se desfaz a circuncisão? Se desfaz a circuncisão não praticando mais nada da lei, da antiga aliança. E Paulo está dando uma dica aqui por causa do tempo de transição de alianças. Pois como alguém circuncidado iria desfazer a circuncisão? Só deixando as coisas da antiga aliança para lá. E Paulo está falando, não faça isso, mesmo um gentil, porque era tempo de transição de alianças. Porque se você faz isso, as outras pessoas que não têm o seu entendimento iriam entender que você estava apostatando da lei e iriam te perseguir à toa. E você teria que continuar fazendo tudo o que você fazia antes. Se você estivesse circuncidado, foi chamado por Deus para a primeira aliança, estando circuncidado, e depois foi chamado por Deus para fazer parte de Cristo na nova aliança, não era para você desrespeitar o período de transição de alianças que o próprio Deus estabeleceu. Você iria ser visto como um apóstata. O próprio apóstolo Paulo dá o exemplo. Em Atos 16, por exemplo, ele circuncida Timóteo por causa dos judeus. Não porque Timóteo precisava ser circuncidado. Por causa dos judeus ele faz isso. Agora, Tito ele não circuncida. Por que ele não circuncida Tito e circuncida Timóteo? Por causa do contexto de Timóteo. Timóteo tinha um contexto que iria escandalizar os judeus. Tito já não. Então, ok, você entendeu, isso está escrito, tá vendo? Paulo está escrevendo para os coríntios, dando essa instrução. Está escrito. Se você estivesse vivendo nesse tempo, você teria que respeitar. Mesmo você sabendo que Cristo é o Cordeiro, que Cristo é as primícias, que Cristo é tudo em todos. Você deveria respeitar o contexto ali, talvez, da sua família, como a sua família iria crer em você se você iria fazer obras que golpeariam a consciência deles, que na mente deles você iria ser um apóstata. Então o próprio apóstolo Paulo dá um exemplo para nós. Tá vendo? É um texto simples, mas é difícil de explicar. Só que eu já contextualizei ele, não é? Mesmo o vídeo curto aqui, já está 23 minutos. E um outro texto semelhante a esse está em Gálatas 5 e depois em Gálatas 6. Então presta atenção aqui que Paulo fala. Eu vou limpar aqui a telinha para rabiscar de novo. Verso 19. A circuncisão em si nada é. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Paulo vai explicar isso daqui, irmãos. Eu vou rabiscar aqui, ó, em Romanos 3. Ele vai explicar. Por isso que parece muitas vezes que Paulo está se contradizendo. Até no assunto da ressurreição, no assunto da vinda de Cristo, no assunto de Cristo ter abolido a morte, em muitos assuntos parece que Paulo está se contradizendo. Mas em Romanos 3, Paulo vai mostrar que ele não está se contradizendo. Aliás, é um texto que eu não anotei aqui para a gente, fica para um próximo estudo. Aí eu vou contextualizar Romanos 3 e ler tudo melhor. O próximo texto, então, está em Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Vamos ler do 1 ao 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. E ele já explicou no capítulo 4 que a escravidão estava representada em Agar. E a antiga aliança
por causa da rebeldia dos judeus, estava ilustrada em Agar. Entendeu? Porque a antiga aliança ela não escraviza ninguém. Ela só dá testemunho da escravidão do povo. Tem que entender esse aspecto também. Verso 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É o que eu expliquei em poucas palavras anteriormente. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Né? Bem explicado. Se você circuncida, você também está obrigado a guardar toda a lei. Porque é isso que é a circuncisão. E guardando toda a lei da antiga aliança depois de Cristo, olha o que acontece. Verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Esse texto aqui, ó, já faz também uma alusão ao calvinismo. Já derruba os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, pessoas estão caindo da graça. Pessoas que foram chamadas por Cristo para serem salvas. Paulo não está falando aqui com pessoas que nunca foram salvas e nem esse é o assunto de Paulo. Ele está falando, vocês vão cair da graça. Ou seja, a graça é resistível sim. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, olha aquele texto semelhante de Coríntios, 1 Coríntios 7. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em 1 Coríntios 7, ele fala, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa para Deus, mas guardar os mandamentos. Aqui é a fé que atua pelo amor. Soma os 2 textos. Se em 1 Coríntios 7 ele fala que o que vale é guardar as ordenanças de Deus, e aqui ele fala que é a fé que atua pelo amor, ou seja, a fé atuando pelo amor é guardar as ordenanças de Deus. Ordenanças, ou seja, mandamentos e fé, são a mesma coisa. Agora, obras da antiga aliança e obras da fé não são a mesma coisa. Aí sim, por essas obras ninguém será justificado. Está vendo como esse texto aqui explica para a gente o que Paulo tem na mente lá em Efésios capítulo 2, quando ele fala que por obras ninguém será salvo? 2 vezes ele repete isso, para que ninguém se glorie, como os judeus se gloriavam. E logo no verso 11 ele fala, então lembra que vocês eram chamados de incircuncisos por aqueles que são circuncidados por mãos de homens, ou seja, eram os judeus que acusavam os gentios e os samaritanos de serem incircuncisos. Mas Deus também acusa eles deles serem incircuncisos de coração, porque eles eram circuncidados somente na carne, somente pela letra. E Paulo fala disso em Romanos 2, que eu expliquei no podcast anterior. Eu vou fazer a ligação aí de todos esses estudos. Ok, então, está explicado aqui, né? Agora vamos pegar o verso 11. Olha, Paulo se defendendo aqui no verso 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Deixa eu explicar para vocês isso. Paulo, alguns versos atrás, ele falou, se alguém se deixar circuncidar, caiu da graça. E aqui ele está falando, irmãos, eu prego a circuncisão. Paulo está se contradizendo? Não. Ele já não falou em 1 Coríntios 7 que aquele que foi chamado circuncidado fique nisso daí? Mas ele não pode deixar de falar a verdade, que aquele que foi chamado estando incircuncidado não precisa se circuncidar e guardar a lei de Moisés para ser justificado, senão Cristo morreu em vão. E ele fala isso tanto em Gálatas 2, como em Gálatas 5 ou 6. Ele já fala isso em Gálatas 2, lá no finalzinho. Cristo morreu em vão, se vocês querem se justificar na lei. Então, ele está falando uma verdade aqui. Paulo pregava a circuncisão, não para a justificação, mas ele pregava a circuncisão tanto da antiga aliança e principalmente a realidade dela na nova. E Paulo fala, se eu prego, por que eu sou perseguido? Eu estou apenas pregando a verdade. Aí ele fala, logo está desfeito o escândalo da cruz. O
que ele quer dizer com isso? Porque a cruz trouxe escândalo. Escândalo para aqueles que achavam maldita a sabedoria de Deus. Mas Paulo mostra que o escândalo da cruz está desfeito para aqueles que têm sabedoria do Senhor, que reconhecem que Cristo é a sabedoria de Deus. E Paulo, olha só o castigo que ele fala aqui para os rebeldes. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E ele não falou isso só uma vez aqui nessa carta, hein? Ele falou isso, se eu não me engano, em Gálatas 5. Bom, então vamos continuar. Agora aqui vai vir o terceiro texto, que é semelhante àqueles dois, que eu vou explicar para vocês. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade, nova aliança. Carne, antiga aliança. Porque as coisas da antiga aliança têm a ver sim com as coisas da carne. Não porque a antiga aliança é carnal, mas porque ela dá testemunho da escravidão do povo e ela nunca limpa a consciência do povo. Ela sempre cobre os pecados do povo. Mas a liberdade aqui em Cristo, essa sim remove consciência de pecado e essa deixa as pessoas livres. Porque sangue de animal e animais sendo mortos, ainda que sem defeito e ainda que seja sendo coisa santa para Deus, não toca não no coração do homem, mas o principal de Deus, as primícias de Deus. O próprio Deus sendo sacrificado, esse sim toca no coração do homem. Verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, é um texto que aparece lá em Romanos. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ok, eu expliquei aqui tudo que precisava ser explicado, né? E é aqui, para finalizar, Gálatas 6, a partir do 15 ao 17, diz assim: Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Lembrou de alguma coisa aqui com esse texto? De novo, pela terceira vez, dentro das cartas dele, ele está falando nem uma coisa e nem outra agora em Cristo. Mas o ser nova criatura. E todo quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem são eles? Quem é o Israel de Deus? Eu já expliquei esse texto para vocês, né? Eu não vou misturar muitas coisas aqui, não. Verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Agora é a terceira vez que Paulo fala isso, né? Deixa eu relembrar aqui para finalizar o vídeo. Em 1 Coríntios 7, do 17 ao 19, Paulo fala que nem a circuncisão e nem a circuncisão é alguma coisa para Deus, mas a guarda dos mandamentos. Em Gálatas 5, Paulo fala nem uma coisa e nem outra, e sim a fé que atua pelo amor. Em Gálatas 6, Paulo falou nem uma coisa e nem outra, e sim ser uma nova criatura. Significa, se você é uma nova criatura, você tem uma fé que atua pelo amor e isso é a guarda dos mandamentos. É só somar os textos que o Espírito Santo deixou para a gente. Isso prova que se você tem uma fé que atua pelo amor, você guarda os mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Os 10. Não se preocupe com o sábado. Veja bem, irmãos, para eu explicar isso daqui para vocês, eu tive que driblar o calvinismo, o pré-tribulacionismo, que eu nem quis tocar aqui para vocês, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. 3 religiões que, além de não conhecerem nada disso, nos atrapalham. Atrapalha para quem quer conhecer.
Porque quando eu falo 10 mandamentos, a primeira coisa que vem na cabeça do povo é o sábado, e eles falam, não, o sábado, eu não vou guardar o sábado, então se eu não guardo o sábado, eu não guardo nenhum mandamento, e como eu já aprendi por aí, pelos meus pastores, a gente não guarda mandamento para ser salvo, eu como salvo guardo os mandamentos. Aí a pessoa não é calvinista, ou seja, que salada na cabeça dessa pessoa. Obviamente que para a gente entender perfeitamente essas revelações, nós temos que nos afastar de todas essas religiões, infelizmente ou felizmente. Porque eu não estou ligado com nenhuma dessas religiões, Deus me deu a conhecer essas coisas aqui e para poder explicar e convencer. Se as pessoas não vão aceitar, aí já é problema delas, né? Eu posso explicar as perguntas, posso explicar, posso ouvir e tenho paciência para tudo isso. Agora, se elas não vão acreditar, isso é com elas. A minha tarefa é explicar, ter um bom testemunho da consciência, provar pelas escrituras e ter poder para explicar, para responder as questões. Então é isso. Vocês entenderam então? Os conflitos de Paulo e os pontos difíceis nas cartas de Paulo são por causa dessas coisas aqui. Gentios, samaritanos, não samaritanos, circuncidados, não circuncidados, judeus, circuncidados, não circuncidados. E aí, está escrito na Torá que todos têm que se circuncidar. Está escrito que aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. E agora, como é que é? Agora Deus aboliu a lei, aboliu a circuncisão, invalidamos a lei. Todas essas questões Paulo está explicando em Romanos. Agora eu vou citar uma seita. Por muitos calvinistas não conhecerem, eles criam um outro evangelho. Nada disso daqui para eles faz sentido. A única coisa que faz sentido para eles e que é justo é que Deus, podendo salvar os vizinhos, os irmãos, Ele não salva, Ele faz alguns participarem da graça evanescente, pregarem a palavra, mas Deus nunca teve a intenção de salvá-los. E aí Deus mata nessa vida, vai ressuscitar eles, vai matar de novo para jogar no lago de fogo, e isso para eles é justiça, e eles que vão ser salvos é glória. Ou seja, isso é mais espantoso do que esses judeus que estavam na letra que matava. O que o calvinismo faz hoje é mais prejudicial, mais danoso do que o que os judeus estavam fazendo nessa época, embora o que eles estavam fazendo também era grave. Mas, pensa bem, nós temos todo o Novo Testamento explicado. Dentro da Bíblia, eles não tinham. Eles estavam passando por um processo de transição de alianças e eles não tinham o Novo Testamento ainda. Nós temos, então a geração de hoje é a mais culpada. Tá bom, irmãos? Então eu continuo isso num próximo estudo, tá? Deixe os comentários. Se você não entendeu, releia e eu vou fazer um estudo mais elaborado. Vamos ter que ter paciência porque eu vou ter que passar por esse mesmo caminho, só que eu vou acrescentar alguns textos. Tá bom? Eu quis adiantar isso para vocês irem meditando. Deixa o comentário, faz as coisas aí para ajudar o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus te abençoe.